Podemos começar aqui a segunda parte? Bom, no caso de Mussorgsky, o amigo dele teve essa morte súbita também de causa neurológica, né? E aí o que acontece? Ele entrou num quadro de etilismo agudo e ele realmente ficou bastante afastado. E quando foi mais ou menos uns 8 meses depois da morte desse Victor Hartmann, né, que era o pintor, o pessoal resolveu fazer uma exposição para mostrar os quadros dele, que é a história que o Ano contou. Na verdade, foi do pintor, né? Separaram alguns quadros e o Mussorgsky falou, poxa vida, que legal. Inclusive, 2 dos quadros estavam com o Mussorgsky, que ele tinha recebido de presente, e ele falou que ele iria fazer música para os quadros da exposição do Hartmann. Por isso que a música se chama Quadros de uma Exposição, um nome meio estranho, né? E aí eu vou mostrar aqui os quadros, mas a maioria dos quadros não é o original. Alguns são assim, ele tem 30 quadros desse, provavelmente seria mais ou menos desse estilo, ou não. E os que são originais eu vou citar para vocês aqui. E o Mussorgsky, ele compôs essa obra em 8 dias. Assim, é uma obra grande e é uma obra muito curiosa, porque ela tem algumas simplicidades assim musicais, falando que eu vou comentar algumas no meio da apresentação, mas assim, é uma obra genial e é a obra mais orquestrada da história da humanidade. Tem mais de 100 versões orquestrais desta obra. A gente chama atenção, particularmente chamo atenção para três versões orquestrais. A primeira, que é a mais conhecida de todos, que foi do Ravel. Né? Quando você ouve o quadro de uma exposição, provavelmente você está ouvindo a exposição do Ravel. Mas há quem goste mais do Korsakov. E por quê? Principalmente os maestros russos, porque eles dizem que são mais russas, né? O Ravel é mais francesa, mas é que ficou mais conhecida, né? E uma outra que eu queria chamar a atenção é de um compositor brasileiro. Basicamente, a obra ela é uma obra que a gente chama de programática, né? Ela tenta descrever aquilo que está sendo falado. Então, isso daqui, o tal do pavilhão da exposição não existe mais. Mas isso aqui é uma foto do que eles consideram que era mais próximo do que seria o pavilhão naquela época. E aí, o Mussorgsky, ele tem um texto, um tema que se chama Promenade, né, que é o passeio, que é justamente quando ele vai indo de uma sala para outra. Francisco Mignoni, obrigado. O Google é um cara legal. E aí, o que acontece? Então, a obra descreve assim, de uma maneira assim, portentosa, assim, né? O passeio entrando, né, no coisa, pro amigo dele. Essa tensão, eu acho que é muito bem descrita nessa obra. Por isso que eu chamo de quadro clínico de uma exposição. E aí, logo depois, tem o primeiro quadro. Então esse aqui é o Victor Hartmann, né? Aqui é o Promenade e aqui alguns quadros dos quais nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente. Então, depois do primeiro Promenade, vem o primeiro quadro, que é o Gnomo, né? Que é aquela criatura das selvas, né? Que aparece do nada, assusta todo mundo e de repente desaparece no meio do caminho, né? Coisa que eu acho interessante, essa obra é muito imaginativa e eu fiquei sempre imaginando do ponto de vista musical o que representaria do ponto de vista médico cada uma dessas obras, né? Então, para mim, o Gnomo, ele representa aquele momento do diagnóstico. Naquele momento que o paciente toma aquele susto porque abriu o exame, ficou apavorado.
aí depois tem um momento de tensão. Aí alternado com momentos de raiva. Aí depois ele tem uma outra promenade, né? O mesmo tema que vai se repetindo de uma maneira diferente. E aí depois tem este quadro que é Il Vecchio Castello, o Castelo Velho. Foi uma viagem que o Hartmann fez para a Itália, e o que chamava muita atenção na época é que os russos, os castelos que eles tinham eram de madeira, né? Tanto é que a maioria não resistiu, então eles achavam que aquelas fortalezas eram assim absurdas. E do lado de fora tem um trovador, né? Cantando a sua canção. Este não é o original da exposição, mas é um daqueles que ele fazia, né? Do ponto de vista musical, o trovador ele representa exatamente o que era a música na Idade Média, né? O cidadão tinha a afinação sua própria junto com o do seu instrumento, né? E por isso que eu falo que quando começaram a se juntar instrumentos, que existiu aquela formatação do que é a música tonal que a gente chama hoje em dia, que é a música, por isso que eu falei que o Bach realmente provou que era possível ser composto em todas as tonalidades, né? E foi o grande arquiteto. E do ponto de vista imaginativo, né, a figura do castelo com o trovador, você já imagina a figura da princesa dentro do castelo, né, presa, né, naquela fortaleza, ouvindo aquela música agradável, e do lado de fora desperta uma atenção que tenta retirá-la de uma monotonia. Aí, falar em monotonia, do ponto de vista musical, quando se tem uma coisa que se chama condução de vozes, ou seja, vozes diferentes cantando notas diferentes, né, no contraponto musical, a gente sempre pede, né, existem duas regras, né, que você não pode usar oitavas paralelas ou quintas paralelas, ou seja, que as mesmas vozes cantem a mesma nota ou a nota com uma quinta de diferença.
Por que acontece isso? Porque existe uma coisa chamada série harmônica. Esta relação já é uma relação descoberta por Pitágoras, né? Se você dobra a frequência da vibração, você vai ter uma oitava acima. Se você pega a corda e corta em três, você vai ter uma quinta. Então, são as relações mais importantes na harmonia musical. E Mussorgsky, ele fez aqui o que seria um erro, né? Ele colocou a quinta paralela de uma maneira constante em todo o baixo da música, que a gente chama de baixo ostinato. Então isso acaba, na verdade, refletindo isso que eu falei de monotonia, porque o princípio de se proibir essas coisas é porque você, na verdade, está tocando a mesma nota, né? Por isso que é monotona, você está tocando a mesma coisa. O paralelo neurológico que eu faço aqui são aquelas doenças neurológicas que culminam com o que se chama de locked-in, né? A fortaleza é o próprio corpo, a música que vem de fora é aquilo que a mente percebe como uma coisa exterior, mas a pessoa ela não tem a liberdade de conseguir responder isso. Ela, na verdade, ela está presa no castelo, até que no fim de contas o trovador vai embora, a música morre. E acaba, inclusive, parecendo até um grito, um lamento, um suspiro, e a nota que se repete ainda no tempo fraco, assim. Bom, depois seguimos com mais uma promenada. O próximo quadro não tem nem esboço dele, né? Que é um quadro que se chama Tuileries, Tuileries, que é o Jardim das Tulherias em Paris, né? Na frente do Louvre. Esse quadro é do Manet, né? Que mostra crianças brincando, né? Na Tuileries, né? E basicamente o que acontece? A música, ela é uma música alegre. E tem uma segunda parte dela, que é uma parte até um pouco carinhosa até, que eles descrevem como sendo quando as enfermeiras estão cuidando das crianças. É curioso, né? Porque a gente já imagina a babá, né? Enfermeiro é para enfermo, né? Mas é como eles denominam, né? Mas a música é uma música bastante divertida e que, na minha opinião, retrata, do ponto de vista de neurologia clínica, aquela característica infantil que às vezes a senilidade promove, né? E aí a parte da enfermeira já fica um pouco mais evidente, né? No caso das cuidadoras, né? Na sequência, vai entrar a peça que é provavelmente, pelo menos na minha opinião, a mais dramática de todo o ciclo, né? Ela se chama Bídolo, que na verdade é este carro polonês carregado por bois, né? Eu que sou um Bezerra, me compadeço dos animaizinhos,
Mas existem vários retratos assim, né? Como, por exemplo, aqui um retrato brasileiro clássico que mostra retirantes aqui também, né? E aqui um pintor russo que mostra, né? Barqueiros do Volga também arrastando um barco. Na verdade, a ideia sempre foi essa, mostrar uma força enorme que você faz para arrastar aquilo. E mesmo assim, se você for pensar no pobre destino dos primos, né, dos bois, eles estão condenados a passar a vida inteira fazendo uma força enorme para puxar o negócio até que eles não consigam mais. Aí talvez a sua finalidade tenha outros usos pelos humanos, mas de qualquer jeito é isso que mostra. A peça retrata um carro de bois que vai passando, então ele aumenta, diminui, até que no final o carro vai embora. O paralelo neurológico que eu faço, um pouco parecido com o do Castelo Velho, que são basicamente as doenças desmielinizantes, né? Às vezes, fazer a força enorme passa a ser levantar o braço e às vezes passa a ser levantar a pálpebra, né? Então, eu acho que esse é a grande impressão que eu tenho dessa música. Aproveito e faço uma menção honrosa aqui a duas artistas de primeiro quilate. Essa aqui à esquerda, uma pianista alemã de origem japonesa, chamada Alice Saraotti. Ela é pianista do primeiro escalão mundial e que recentemente externou que ela está sofrendo de esclerose múltipla, mas ela está em atividade ainda. E à direita é uma das maiores violoncelistas da história, uma inglesa chamada Jacqueline Duprat, que foi inclusive a primeira esposa do Daniel Barenboim, pianista e maestro, e que sofreu de esclerose múltipla e morreu precocemente também, com um pouco mais de 40 anos também. Obrigado. Vocês perceberam essa última promenada que eu toquei? Que ela é mais melancólica, né? A gente diz que na música tem o tom maior e o menor. É a única promenade que é em tom menor. E mostra que, na verdade, essa peça não deixa de ser uma homenagem fúnebre para o seu amigo, né? O próximo quadro é um quadro que é do balé das crianças, que na verdade é um balé das crianças na casca de ovo, que era um balé, uma dança infantil,
bastante alegre, né? E que mostra, você já imagina a criancinha dançando com aquele ovo lá, com aquela base larga, né? Que nem criança ainda que não teve a sua melinização completa. E na sequência, essa aqui é a única que os quadros originais são exatamente esses, que estavam na posse do Mussorgsky quando o amigo dele morreu. O quadro chama O Judeu Pobre e o Judeu Rico. Na verdade, o nome do quadro é o nome dos judeus, que é Samuel Goldenberg, um nome pomposo, e o judeu pobre é chamado de Shmuel. Aparentemente, pelo que eles dizem, Shmuel não é exatamente um nome, né? É o tratamento dado a este cidadão, que no caso era o judeu pobre, né? Como se fosse um R1, assim, né? Não tem nome, né? E a música, do ponto de vista musical, ela é bastante... Parece uma música bem recitada, né? Parece o judeu rico falando com rigor, é todo em oitavas, falando com rigor. E a parte do judeu pobre é uma música bem despretensiosa, até meio sem sentido, tenta relatar alguma daquelas músicas folclóricas hebraicas antigas com instrumentos de sopro. E do ponto de vista musical também tem uma outra curiosidade, que esse trecho do judeu pobre é uma música modal, né? Para quem um pouquinho mais de questão de música, haviam 7 escalas na Grécia que eles chamavam de modos, né? Por isso chama música modal. O primeiro grau, que é o jônio, e o sexto, que é o eólio, que se tornaram as escalas maior e menor que a gente usa até hoje, que é da nossa música tonal. Os dois temas são apresentados e depois os dois são apresentados juntos de uma maneira mais intensa, como se eles estivessem discutindo. O paralelo que eu faço aqui é a riqueza e a pobreza, não do ouro, mas cerebral, porque condições de neuroatipias, né, ou de demências, fazem com que o cérebro acabe se tornando mais pobre, né? E assim, a riqueza leva à riqueza, né? Quanto mais você estimula, mais você vai, né? Quando você se desestimula, você acaba ficando pobre. Eu vejo esse duelo entre os dois, o rico e o pobre, meio como uma coisa que a gente tem que orientar para os nossos pacientes, né? Que é a paciência que você tem que ter frente a um quadro, por exemplo, de demência senil. Não adianta o filho gritar, brigar, ficar bravo, agredir o pai porque ele esqueceu a senha do celular pela 20ª vez. Ele tem que entender que aquilo lá faz parte do quadro clínico dele. Assim como os pais que têm uma criança portadora de transtorno do espectro autista, por exemplo, ela tem que entender o universo daquela criança para não ter brigas desnecessárias. No final, o que acaba prevalecendo aqui na música é o judeu rico, né? Ou o cérebro rico aqui. Ele que deu a palavra final.
Temos mais uma promenade. E depois temos um quadro que também não existe mais, que é esse mercado de uma cidade francesa que se chama Limoges. Isso aqui é uma foto do mercado na época, e aqui à esquerda uma foto do que seria uma provável pintura dele próxima para esse quadro também. Essa música é uma música do tipo excitada, né? Recitatória, né? Ele na verdade queria descrever mulheres conversando no mercado, como se isso fosse aquele grande tumulto, né? E realmente uma fala interrompe a outra, a música é toda entrecortada. Acho que eles não conheceram o homem no mercado financeiro, né, para ver isso daí, então ficou essa caracterização. Aqui são outros scratches desse que seria o mercado de Limoges. E aí o próximo quadro é um quadro que se chama Catacumbas, né, ou Catacumbas, né, das catacumbas de Paris, na verdade. À esquerda ali, uma pintura dele que está relacionada, mas que não é original. Aqui eu coloquei um quadro de uma catacumba aí também para favorecer. São duas coisas que chamam a atenção. A catacumba, esse quadro, ele é com notas isoladas, com fermatas. Só uma curiosidade, né? A gente falou do Ravel, e o Ravel falou que o bolero não era música de verdade. Do ponto de vista técnico, para você considerar um som, uma música, ele precisaria ter três coisas, né? Ritmo, melodia e harmonia. Então, quando você ouve, por exemplo, aquele batucada de escola de samba, aquilo não é música, aquilo é só o ritmo, né? Mas esse conceito de que tal coisa não é música, a gente acaba usando muitas vezes do ponto de vista pejorativo, né? Mas neste caso aqui, é o que se aproximaria de não ser exatamente uma música, porque se ele coloca uma nota por compasso, um acorde e com uma fermata, ou seja, aquele símbolo que diz que você segura o tempo que você quiser a música, ele basicamente está dizendo que não tem ritmo, não tem tempo. O que faz todo sentido para uma catacumba, depois que o morto está morto, o tempo tem outro significado, né? Aqui são outras representações de catacumba, até meio modernas, né? O quadro, na verdade, é esse, tá? O quadro é ele mesmo, é um autorretrato, ele mesmo visitando as catacumbas de Paris e um auxiliar que segura uma lanterna e traz uma iluminação paralela. Na música vocês vão perceber que tem um segundo trecho aqui que fica uma nota piscando aguda, que seria mais ou menos o reflexo dessa luz que está iluminando aqui uma parte do quadro. E o tema que, na verdade, se desenrola desse momento, na verdade, é uma variação do tema da promenade, né? Fica bem curioso o fato de que o que acontece? Foi um autorretrato, mas no fim de contas era ele mesmo que estava lá, né? Uma outra curiosidade, assim, o mercado de Limoges realmente é uma música bastante excitada, né? E ela termina, o final dela, o final da música do mercado de Limoges o piano toca com notas alternadas, então dá um aspecto meio como se fosse quase uma convulsão, e que depois
cai subitamente no tema da catacumba. Então, basicamente, isso reflete exatamente, não que isso tenha sido dito, é uma impressão minha, reflete exatamente aquilo que aconteceu na vida dele, né? Eles estavam lá excitados, de repente, num processo aqui, o amigo dele lá teve a sua apoplexia e acabou vindo a falecer. O próximo quadro é da cabana da Baba Yaga. Baba Yaga é a bruxa na mitologia eslava do leste europeu, que é essa bruxa que anda com uma foice na mão e mata crianças, né? É uma peça agitada e um pouco assustadora, como deveria ser, né? Essa aqui é a cabana da Baba Yaga, que na verdade era um relógio, com pernas, na verdade, aqui não mostra aí. E depois ela tem um segundo tema que eles chamam de cúmulos mortos em língua morta, quer dizer, uma língua que já não está mais viva. Lógico que ele está falando do latim, mas para mim, eu que sou um cirurgião de cabeça e pescoço, língua morta pode ser um grande tumor de língua ou uma lesão causada por lesões neurais, como do hipoglosso, etc e tal. Mas é isso que ele tenta retratar aqui como a lesão, a língua morta. Aí depois entrar de novo no tema da bruxa, né? Da Baba Yaga. E aí no final temos o último quadro, que é este daqui. Então este daqui é o quadro final que ele, como arquiteto, na verdade era um concurso para um portão de Kiev que acabou não indo para frente. E antes de falar da última peça, que é a peça que são os portões de Kiev, que é uma peça que tem inclusive uma abertura de portões, uma visão um pouco religiosa da questão,
porque coloca alguns cânticos religiosos russos ortodoxos e depois ele faz bem claro a figura de um órgão bastante importante na cultura russa, que é o sino. O sino fica bem claro. E aqui eu faço minha homenagem ao meu grande amigo neurologista, que se estivesse vivo estaria aqui conosco, era da minha panela aqui, que é o Alexandre Machado, que sabemos que os portões se abriram para ele. Muito obrigado. Muito obrigado.